Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom? Legal que vocês estão aí. Bom, então a gente está continuando. Eu acho que essa daqui é a última aula sobre como calcular o campo elétrico usando o primeiro princípio que a gente viu, que é aquele que vem da lei de Coulomb, usando a expressão direta da força entre cargas, e aí você divide por uma carga de prova, você tem o valor do campo. Então a gente fez o exemplo de carga pontual, uma distribuição linear de carga. Nessa aula aqui, eu vou fazer a distribuição numa área, distribuição de carga numa área, e discutir a importância disso, e dar um exemplo de como que se usa essa equação da lei de Coulomb, né, para calcular por um volume. E depois que a gente entra em alguns tópicos que vão facilitar bastante a gente fazer esse cálculo do campo. Bom, então a gente começamos com aquela equação geral, que é essa distribuição volumétrica, e aí eu estava mostrando para vocês como que põe essa densidade volumétrica, como eu fiz para transformar ela por uma densidade de linha. Aí ela ficaria uma integral de caminho, que foi sobre aquele anel lá, que a gente fez. Tá? Na aula de exercício, a Rafaela também fez um exemplo de distribuição de carga linear. E nessa aula a gente vai ver isso. Ó. Como vir para uma distribuição superficial de área, que aí a integral fica numa superfície, e a integral de volume. Então aqui essa convenção que eu estou usando, que é sempre assim, essas três expressões, né, elas sempre representam, esses vetores que tem nessa expressão, elas sempre representam a distância, a posição de um elemento de carga em relação a uma origem e a posição de observação. Então, o R, sem aspa aqui, é a posição de observação do campo. E o com linha é a posição do elemento de carga. Volumétrica, o dq seria o ρdv. A hora que eu for para um elemento de área, de caminho, a gente já viu que era uma densidade linear vezes um dl, aí a integral era uma integral de caminho. No caso de área, a gente vai ver que a densidade fica uma densidade superficial, seria coulombs por metro quadrado, vezes um elemento de área. E aqui, então, seria uma integral dupla. Eu acho que vocês talvez ainda, quando a gente faz cálculo, a gente vê, quando tem mais de uma integração, representar por mais de uma integral. Eu não estou fazendo isso, tá? Isso está implícito. É uma integral. É volume. Então, são três integrais. Integral de área, ou numa superfície. Então, são duas integrais. Integral sobre o caminho. É uma integral. Tá bom? Se alguém tiver dúvida nisso aí, vocês podem perguntar. Bom, então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver de área é um disco. Então, por que calculado disco? Vocês vão ver o que é coisa interessante que a gente vai tirar do cálculo desse campo de um disco. Bom, então aqui está o desenho de um disco. Ele tem um raio A, tem uma carga total Q, que é uniformemente distribuída no disco. Se eu for olhar o elemento de volume, tá bom, a carga está distribuída num volume. E esse volume é devido a uma espessura T do disco. Então, o elemento de carga vai ser o quê? Densidade de volume vezes o dV. Quem que é o dV? É a espessura vezes o elemento de área.
Aí a espessura vezes a densidade volumétrica vai dar a densidade superficial de carga. E multiplicado pelo elemento de área aqui, vai dar a quantidade de carga que tem uma determinada posição do disco. Só que no slide anterior eu usei R minúsculo, e aqui eu usei R maiúsculo. Tá? Desculpem por isso. Esse daqui não tem essa linha aqui. Não sei porque ela está aqui. Nossa, estou querendo apagar ela. Bom, aqui não tem linha. Tá? Esse R aqui é simplesmente a diferença do R maiúsculo menos o R minúsculo. Aqui eu desenhei x, y, z. Eu estou indicando apenas a direção dos eixos. Mas a origem dele, na verdade, está aqui, ó, no centro do disco. Está vendo que eu estou tomando o vetor R sem aspa, que é a posição de observação, a partir do centro do disco. E ele está numa direção perpendicular, que eu chamei de direção x. Então, o plano YZ é que é o plano do disco. Então, o vetor R', que sai do centro do disco e aponta para um elemento de área. Como que eu calculo esse elemento de área? Então, aqui está o centro do disco, aqui embaixo, nesse desenho ampliado aqui embaixo. O vetor R' vai até o centro do elemento de área, que está a uma distância R'. A variação da área é uma variação no módulo do R, né? Então ficaria um dr', e ele tem um dl, onde esse dl é devido a uma variação do ângulo. Então aqui eu tenho minhas duas integrais, as duas variáveis que vão cobrir a área do plano. É a variação do raio e a variação do ângulo, que me dá a direção do R' no plano YZ, que é bem parecido com o que a gente fez no anel. A única coisa que está diferente é que no anel o raio não variava. E aqui ele vai variar. Tá? Então, se vocês nunca terem visto o problema, já dá para pensar que a resposta vai ser a solução do anel integrada no raio. É essa a solução que a gente vai ter. Depois vocês podem comparar isso daí. Então, o que é o elemento de área dA? É o dr' vezes o dl. dr' é dr' mesmo, e o dl é o módulo de R' vezes o dθ. Ou seja, o comprimento é o raio vezes a variação angular. Então, o meu elemento de carga vai ficar a densidade linear vezes o dr' vezes o dl, que é o R' dθ. Esse aqui é o elemento. A gente substitui na integral, vai ficar assim. Ó. Que é a expressão geral da solução pela equação de Coulomb. Não sei se é assim que chama essa equação. Mas é o jeito mais braçal de fazer a conta. Então aqui está o dr, como a densidade é constante, né? Vai ficar um ρ, o ρ vezes a espessura vai dar o sigma, sigma vezes o dA vai dar o elemento de carga. Tá, isso. A posição da carga é a distância ao centro do disco, que é o R', e aqui dada nas coordenadas em função do ângulo que esse elemento está no plano do disco. E a posição de observação, que é o R aqui, é ao longo do eixo X. Então, o vetor de diferença, que é o que entra aqui na integral, vai ser isso aqui. Ó. X na direção de X, menos o R' cosseno θ na direção Y, menos o R' seno θ na direção de Z. O módulo, que é o que entra aqui embaixo, só que depois eu vou elevar o cubo. Né? O módulo quadrado é x quadrado mais R' quadrado. Então ele vai aparecer como? Para tirar o módulo dele, eu vou tirar a raiz disso e elevar o cubo.
É por isso que vai aparecer 3 meios aqui embaixo. Então, uma vez que a gente fez isso, sacou como monta, qual referência eu vou usar e como que eu descrevo os vetores. Isso daí, eu consigo montar essa integral de um modo relativamente fácil. Então, o elemento de carga está aqui, ó, é o dq. Aqui é a diferença dos vetores. E aqui é o módulo ao cubo do vetor diferença. E aí eu separo nas devidas integrais. Então, aqui eu representei como integral só, mas eu tenho 2 elementos de integração, aqui, é o R e o θ. Isso significa que eu posso dividir em 2 integrais. Uma delas só depende do θ e a outra do R'. Então, eu vou pegar a parte que depende do R' e pôr na frente. Em R' ele vai variar de 0, que é o centro do disco, até o raio dele, que é o A. O sigma é constante, então ele veio para fora. Aí ficou o R' dR'. E aqui embaixo ficou isso aqui ao cubo, porque isso aqui não depende de θ, então eu posso pôr tudo para frente aqui e deixo somente a integral em θ, de 0 a 2π, isso daqui. Aí vocês percebem que essa parte agora é exatamente igual ao que a gente fez do anel. A única coisa que mudou, na verdade, essa daqui, essa integral em θ, era a solução do anel. Só que agora a parte radial não é um raio fixo. Ele também está variando, então é outra integral. E como tinha no anel aquela simetria azimutal, né, mas é em torno do eixo X, porque todo elemento de campo numa posição do disco tem um elemento simetricamente oposto pelo centro do disco. Então cancela as componentes do campo que são perpendiculares ao eixo X. Mas isso, ó, estou fazendo só a conta quando eu estou no eixo X. Imagina vocês falam assim, mas eu quero calcular em outro lugar, que é fora do eixo X. Dá para fazer? Analiticamente, dá para fazer, mas não usando... Talvez dê para fazer, mas seja muito complicado fazer essa integral. A hora que a gente vê como calcula o potencial elétrico, aí é mais fácil você calcular, porque aí vai ser um cálculo que não é vetorial. Aí é mais fácil calcular, fora do eixo. Mas porque eu quero mostrar para vocês, isso aqui é suficiente para vocês terem uma boa, como é que fala? Conceito da física envolvida no campo, perto de um plano. Então aqui, essa integral em cosseno θ e seno θ some, só vai sobrar a integral de x dθ, que vai ser 2πx, que aparece aqui na frente. E aí só ficou a integral em R'. Como que eu resolvo isso? Isso é facinho resolver por substituição de variável, né? Então eu crio uma variável w, que é o x² mais R'². A derivada dela é 2R' e R'. Então, ó, aqui já tem ó, o R' é dR'. Eu vou substituir aqui. Vou substituir por quanto? Por dW sobre 2. Então vai aparecer um 2 aqui embaixo. Cancelou esse 2 que está aqui em cima. E aí fica assim. O π daqui cancelou com esse. Aí ficou sigma x, 4ε0 dessa integral. Por que aqui mudou o diferencial? Os limites da integral? Mudou porque quando eu fiz uma troca de variável, quando eu tenho R' igual a 0, seria esse limite de baixo da integral, a nova variável, que é o w, vai valer x². Então, tem que substituir aqui por x². O limite superior da integral, na variável R' era a. Então, na variável w, vai ser o x² mais a². E como eu tenho que pôr os valores do R' nessa expressão aqui, para saber o w nos limites da integral. Então, eu fico com essa solução aqui, essa é a minha integral. É muito fácil de saber qual que é a resposta. Por exemplo, se você tem w elevado a menos meio, você deriva isso,
vai ficar menos 1 meio de W elevado a menos 3 meios, que é isso aqui. Então, a solução é só a regra do tombo lá. Essa que é a solução da integral. O menos e o 2 aqui. Aí é só substituir os valores. Aí eu tenho sigma x 4π, 4 epsilon 0. Tenho 2, então vai ficar o sigma sobre 2 epsilon 0. O primeiro limite, aí tem um menos aqui. Esse menos significa que eu vou trocar a posição dos limites. Inferior fica superior e vice-versa. Então, na hora que eu substituo o x² aqui, o único cuidado que precisa ter é que eu tenho x² e vou tirar a raiz. Eu não posso pôr x aqui embaixo e cancelar isso. Por quê? Porque esse número aqui está elevado ao quadrado, depois eu estou tirando a raiz. Então, ele sempre vai ser positivo. Então, é o módulo de x que está saindo aqui. E no outro, eu substituindo x² mais a quadrada aqui no W, eu vou ter esse termo. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso tirar o x² daqui de dentro, vai sair x, o módulo de x. Né? Então, eu tenho x sobre o módulo de x em evidência nessa expressão. E fica só esse termo aqui, que ele tem um valor, dependendo de onde eu estou, né, já é comparável com 1. Então, se eu for fazer os limites disso daqui, um limite que a gente já viu é, quando eu tenho uma distribuição de carga, o campo que eu vejo, se todas elas têm o mesmo sinal, né, não tem nenhum momento de dipolo envolvido, pode ser quadripolo também, de outras ordens. Agora, mas quando eu não tenho, todas as cargas são positivas na distribuição ou negativas, né, todas no mesmo sinal, eu sei que se eu for muito longe da minha distribuição em comparação à dimensão dela, eu sempre tenho que chegar no campo de uma carga pontual. Então, para vocês verem isso aqui, né, a gente usa de novo a expansão de série inteira. Essa parte aqui, ó, 1 sobre a raiz de alguma coisa, equivale a alguma coisa elevado a menos meio. Então, o que está dentro da raiz aqui, ó, equivale a essa fração toda, né? Equivale a 1 mais a sobre x ao quadrado elevado a menos meio. E pela expansão da série inteira, basta simplesmente, em primeira ordem, pegar esse valor aqui, ó, e pôr na frente do que difere de 1. Isso vai ficar fazendo 1 menos 1 meio de ax². Aí, substituindo no campo aqui, ó, o que eu vou ter? Bom, 1 menos 1 vai sumir. Então, vai ficar mais esse termo aqui. Ó. Aí, o 2 que está aqui vem para cá, vai ficar 4. Aí, só vai sobrar o a². Mas, se eu multiplicar por π, a² vai ser a área do disco. πa² vai ser a área do disco. Mas a área vezes a densidade de área vai me dar a carga total. Então, como eu multipliquei por π aqui, eu dividi por π embaixo. Aí fica a carga total, 4π epsilon 0 do x. Aqui tem o módulo de x e aqui tem x². Então, eu posso pôr o módulo de x ao cubo sobre x. Então, o x em cima, um dos módulos dele aqui embaixo, vai ficar, depende com x². O fato de ter o x aqui, ele simplesmente me diz a mudança do sentido do campo, se eu estou em x positivo ou se eu estou em x negativo. Bem, é só isso. Está claro para vocês? Ficaram com alguma dúvida disso daí? Bom, então agora eu pergunto para vocês. Essa expressão que está demarcada no quadradinho vermelho, para que mais que eu posso usar ela? Se eu for fazer,
Por exemplo, eu fiz quando eu estou muito longe do disco, que a distância é muito, muito maior do que o raio. Então, eu vejo ela como uma carga pontual. E agora, se for do contrário? Se eu vou muito, mas muito perto do disco, que para mim esse disco é um plano infinito. Aí não importa, porque eu estou no centro dele, se é um disco ou não. Eu não estou vendo as bordas. Então pode ser um quadrado, um retângulo, qualquer coisa. Eu estou falando assim numa escala, por exemplo, uma coisa com dimensão de centímetros, e eu estou a micros de distância da superfície. Como é que fica essa aproximação? Então, é fácil vocês verem daqui, ó, que se o A vai para infinito, esse termo todo some. E eu fico com um campo que é praticamente constante perto da superfície. Porque a dependência com x aqui é simplesmente o sinal do campo. Se eu estou de um lado ou se eu estou do outro do plano. Exatamente. Perpendicular. O campo... Tá vendo? Porque a gente colocou o plano, o disco, no plano YZ. Então, a direção X é perpendicular ao plano. Então, se eu falar assim, eu quero saber o plano muito perto da superfície, isso aí a gente vai ver hoje ainda, de um condutor. O campo vai estar em que direção? Na direção normal daquele elemento de área que eu estou olhando. Você vai ver isso. Então, o que a gente vai ter? Vai ser isso aqui. Para x muito menor que a. O campo na direção x, o campo em função do x, né, ele é constante, ele não depende mais do x, só depende do sinal do x. Se eu estou para x positivo ou negativo. O módulo do campo é constante, é sigma sobre 2 epsilon 0. Então, aí que vem o campo entre placas paralelas. Vamos ver se essa solução nos mostra o quão próximo as placas precisam estar em relação ao tamanho dela, para mim não ver efeito de borda. Tanto é que lá a gente calculou um disco, né? Agora que eu fiz uma área retangular, por quê? Porque a gente calculou o campo na região central, bem longe da borda. Então, se eu ponho um plano com uma densidade positiva e um plano com uma densidade negativa, muito próximos, né, o campo na região central disso daí vai valer quanto? Da placa positiva, seria essa expressão que está aqui. Se o x é negativo, ou seja, eu estou à direita da placa, o campo tem o sentido do menos x. Seria isso aqui. Se eu estou à direita da placa, o campo tem o sentido do x positivo. Tanto nessa região 2 como nessa região 3. Essa daqui, essa representação é da placa mais. A placa menos, eu inverto o sinal da densidade. Né? Então, o campo à esquerda da placa menos vão estar apontando no sentido do x positivo. E o campo à direita da placa vai estar apontando no y negativo. Então, na região 1 e 3, na hora que eu somo esses campos, eles têm sentidos opostos. Então, fora eles se cancelam, aqui fora eles se cancelam, e dentro fica o dobro. Então, essa daqui é a aproximação que a gente usa quando fala campo entre placas paralelas. Uma vez que você sabe que tem a carga que tem,
você divide a carga pela área, você tem a densidade. Então, você sabe o campo entre as placas. Mas se você vai desenhar um dispositivo que você vai precisar saber exatamente quanto é o campo, quão próximo esses planos precisam estar um do outro para essa aproximação ser válida, pelo menos na região central das placas. Então aqui, ó, vamos ver. Então agora eu peguei essa expressão que a gente deduziu, que é essa aqui, ó, e joguei no programinha de fazer gráfico. Tá? Aí eu defini o E0 como sendo essa amplitude aqui do sigma sobre 2ε0, né? E aí eu estou mostrando o campo normalizado por essa quantidade. Ou seja, eu estou mostrando basicamente essa parte da função. Só a parte que depende do x. E aqui eu estou plotando em função do x sobre a. Essa parte só vai mudar o sinal, então eu fico com essa dependência aqui. E ela faz isso. Aqui é 1 menos isso. Tanto é que a hora que eu vou para x bem próximo de 0, essa função vai para 1. Que significa x ir para 0, esse termo vai sumir, vai ficar esse 1 só que aqui dentro. E aí ele vai caindo, e a gente já viu, quando eu vou muito longe, ele cai com x². E aqui só inverteu o sinal, é a mesma curva, o sinal invertido. Agora, suponha que a gente quer fazer aquele cálculo do campo entre as placas, duas placas com sinais opostos, com cargas opostas. Como que eu uso essa mesma função para fazer esses gráficos? Eu tenho que deslocar a origem dela. Porque nessa primeira aqui, ó, o x, para que ele for 0, é que eu tenho um campo. Se eu vou deslocar a placa, eu tenho que fazer essa função em função de outra variável, que ela vai ser 0 na posição da placa. Então, por exemplo, se eu vou pegar a placa azul, eu estou colocando ela em x, ó, a separação delas que eu estou falando nesse desenho aqui da direita, a separação é d. Então, o x é essa escala de baixo. Então, a placa azul está na posição d sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa é a azul que está aqui, a placa menos, o sinalzinho de menos aqui. Então, essa é de baixo. Então, eu vou criar uma variável que vai ser o u menos. Ele nada mais é do que o x menos d sobre 2. Mas por que menos? Porque a hora que o x aqui tiver em d sobre 2, aí que ela é 0. O meu x tem que estar nessa posição, que é o d sobre 2, para isso ser 0. Então, aí, eu pego essa função e vou escrever ela em função dessa variável, que vai representar a placa com carga negativa. E por isso que tem um menos aqui, ó, que eu vou somar com o campo da carga positiva. E a carga positiva eu faço a mesma coisa. Crio uma outra variável, que eu estou chamando de 1+, e ela vai ser o quê? X mais d sobre 2. Por que 1+? Porque a hora que eu chegar na posição da placa, que é em menos d sobre 2, isso daqui vale 0. Tá? Aí eu fico com essa expressão aqui, ó, sendo o campo das placas paralelas. É a solução que a gente obteve, né? Para o campo do disco, para o campo de um plano infinito, e estou simplesmente deslocando ela, usando ela para duas placas. Mas só que eu tenho que somar, então eu preciso ter o x como variável comum, mas cada uma das funções eu tenho que usar uma outra variável, a origem deslocada. Então ela fica igualzinha de cima, simplesmente estou trocando x por 1+ ou x por 1-. Aí eu tenho essa resposta aqui. Ó. Olha que interessante. Aqui na região do meio, entre as placas, a gente tem aquele efeito dos campos se somam. Só que eu pus aqui uma distância relativamente grande. Relativamente grande quanto?
Ó, se aqui eu estou plotando x sobre a, aqui seria 1, né? Aqui o x seria igual a, seria o raio do disco. Eu estou aqui em 0,2, acho, é 1/5 do raio. Então, esse desenho aqui é 1/5 do raio do anel, a separação. 1/5 para cada lado. Então, na verdade, eu estou é o dobro. Aqui no meio, ó, esse campo aqui ele tem uma particularidade. Você está vendo que nessa região aqui no comecinho, aí que ele começa a se afastar, ele parece uma reta, ele cai com uma reta aqui, e só depois ele vai para aquele comportamento de queda com x quadrado. Então, por ele ser aproximadamente uma reta nessa região entre os dois, a soma deles cria um campo quase que uniforme realmente lá dentro. Então, o quanto um está acima aqui, como é um comportamento quase que linear, ele vai estar abaixo. Essa distância é grande. Né? Quando ela é bem menor, você vê que vai funcionar muito bem. Só que ela não dá 2 também. Para ela dar, nesse ponto aqui vale 1 e nesse ponto vale 1. Para dar 2, eu teria que estar muito perto do campo. Tanto é que para essa separação, o campo total está dando 1,5 vezes esse é 0. E fora, a gente tem, eles quase se cancelam. Então, conforme eu for aproximando as placas, isso aqui vai indo para 0 e esse aqui vai indo para 2. Agora, lembra que a gente tinha conversado na outra aula? Se você pegasse o anel, né, que ele poderia extrair uma carga, e se isso fizesse anéis que fossem alternando a polarização conforme a carga vai passando, eu ia sempre acelerando a carga. Aqui o interessante é notar isso. Ó. Se eu for soltar uma carga aqui, ó, isso aqui é mais, né? Se eu soltar uma carga positiva aqui, por exemplo, ela vai ser repelida por essa placa e atraída pela outra. E aí supõe que tem um furinho aqui que ela vai poder passar para lá. Então ela tem um campo uniforme acelerando ela, e a hora que sai aqui fora, o campo é muito fraco. Não vai conseguir frear ela. E esse é o primeiro acelerador de partículas que foi usado. Usou esse princípio aí, de placas paralelas. E ele fez parte do descobrimento do elétron. Porque eu falei para vocês do Millikan, né? O experimento do Millikan, eles já tinham ideia de que a carga era quantizada e já sabiam que era sempre a mesma carga. Por que eles sabiam? Desse experimento. Então aqui você tem uma região que está num... Como é? Quer dizer, acho que fizeram várias vezes até descobrir que a hora que aqui tem a polarização negativa e essa é a positiva, aí que as cargas saem. Por quê? Porque a carga móvel que se move no metal é o elétron, que é negativo. Então daqui era um filamento, isso ficava aquecido e o campo positivo dessa outra placa que está na posição A atraía os elétrons, que eram arremessados para passar onde? Dentro de uma região de campo. Então, aqui é como se fosse usar o campo da placa paralela para acelerar ele passa no meio da placa. E aí o potencial, o campo aqui fica muito fraco, então não leva ele de volta. E a hora que ele passa entre duas placas carregadas, né, ele era sempre defletido para o lado do campo da placa positiva. Então, por isso que o pessoal percebeu que a carga móvel que se solta dos materiais é uma carga negativa. Só que na época, eles imaginavam que o átomo era uma bolota que nem um bolinho, com um monte de bolinha de chocolate. Assim.
Era uma maçaroca de carga positiva com as cargas negativas enfiadas no meio. E as cargas negativas que se soltavam. Então, o que dava para ver aqui, né, nesse experimento, é que era uma partícula muito leve. E quando você faz esse tipo de experimento com um átomo com carga negativa, né, o aquecimento que produzia aqui era muito maior, por causa do peso dele. Que aí fala, estimava que a massa era 1000 vezes menor. Isso foi o primeiro experimento feito que conseguiu se perceber que a carga móvel era negativa. E daí que veio a inspiração do experimento de Newton, que é onde você conseguia resolver a razão carga-massa. E a dificuldade aqui é que a força, que a aceleração, né, que você sentia a aceleração, ela tem a ver com a força sobre a massa. E a força era a carga vezes o campo. Então você ficava a razão, elétron, carga com massa. E esse experimento não resolvia essa razão. Por isso que precisou do experimento do Newton. Bom, isso foi ganhou o prêmio Nobel em 1906. Né? Onde que se usa a mesma construção até hoje? Isso se usa, por exemplo, se usou nos tubos de raio catódico, que foi a televisão, a tela do computador de uma geração atrás. Mas hoje em dia, em laboratórios avançados de nanotecnologia, de biologia, você sempre tem um microscópio eletrônico. E o feixe de elétrons, que é o que você usa para observar as coisas, é produzido por uma coisa equivalente a isso que ao sistema de acelerar uma carga com uma coisa de campo entre duas placas. Então ele gera o feixe aqui em cima, e aqui essas lentes aqui são lentes magnéticas. Na hora que a gente vê a força de Lorentz, né, que é uma carga com velocidade, dá para tentar ver como é que é a forma do campo aqui para ter o efeito de lente do feixe. Que é um tipo de imagem que se é obtida, tem uma resolução muito maior do que o microscópio óptico. Como é que é o princípio do canhão de elétrons? É basicamente a ideia principal do Thomson. Ele só ganhou um monte de tecnologia aqui, design mais avançado para otimizar o processo. Né? Então, o que tem? Tem um filamento, esse aqui representa um filamento. Esse filamento, em geral, é de tungstênio. A corrente que você passa, que faz com que ele fique incandescente como se fosse uma lâmpada. Então, tudo isso está no vácuo, justamente para não queimar aqui. E aqui você tem, eles chamam de cilindro Wellman, foi o pesquisador alemão que bolou esse cilindro, que é para fazer os elétrons que saem daqui passar no furinho. Ele é repelido pelas paredes, né? Ele passa só no furinho que tem aqui. E no momento que ele passou, ele vai estar sensível ao campo entre essa face do cilindro e esse disco que está aqui embaixo. Então aqui tem um campo atrativo que faz com que o elétron ganhe velocidade. A energia que o elétron vai ter depende dessa diferença, que é o campo entre as duas placas. Esse campo ele é determinado pela diferença de potencial. Então, essa é negativa, essa é positiva. Isso aqui vai atrair os elétrons. A energia com que ele sai aqui, depois a gente vai fazer essa conta para a gente falar de potencial. A energia cinética dele é diretamente proporcional à diferença de potencial. A voltagem que eu aplico aqui, essa high voltage. Então, se eu quero, quanto maior a minha resolução do microscópio, mais energia eu preciso pôr. Ordem de grandeza desses valores. Eu já vi microscópio de 100 mil volts, mas os de maiores resolução, que é o que tem maiores resolução, é aqueles que trabalham com 400 mil volts de diferença de potencial aqui.
E acima disso é complicado, porque começa a romper da ruptura dielétrica, mesmo no vácuo aqui. Aí você não consegue otimizar tantas distâncias. Então, por questão de instrumentação de construção, eu não lembro de ter visto o microscópio, ou de ter ouvido falar, que operasse com diferença de potencial acima de 400 mil volts. Tá? Bom, a única coisa que vocês podem achar mais estranha aqui é essa equipotentials. O que é isso aqui? Aí tá, para calcular o campo e exatamente o comportamento do elétron aqui, eu tenho que saber exatamente o campo. E como que eu calculo o campo nessa região complicada aqui? Eu calculo ele fazendo o cálculo do potencial. Então, onde eu tenho superfícies equipotenciais quase paralelas, é onde o campo é mais constante. E onde ela varia rapidamente, é onde o campo sofre maior variação também. A gente vai ver como é que faz esse tipo de cálculo de superfícies equipotenciais. Bom, o que dá para a gente fazer agora é usar o que a gente calculou do disco, né, e calcular, por exemplo, o campo dessa coroa que está aqui embaixo. Que é o cálculo que eu quero mostrar para vocês aqui. Que é uma coroa circular. Ele é o mesmo cálculo que a gente fez. A única coisa é que eu vou mudar os limites da integral do raio. Porque antes eu fazia a integral de 0 até o raio, que era A, né? Agora a integral, eu não tenho nada aqui no meio. Eu vou fazer a partir de um raio interno, que eu estou chamando de B. Então a minha integral vai ser do raio interno do B até o raio externo A. Então aqui está o desenho, a carga total é Q. Quanto que fica a densidade de carga? É a carga total dividida pela área dessa coroa, que é a área total menos a área do buraco. Então isso aqui vai ser a densidade de carga. Quando o R' estiver entre esses dois valores, entre o raio interno e externo. Fora disso, a densidade de carga é zero. E é isso que aparece aqui. A hora que eu ponho essa fórmula aqui geral, né, eu vou precisar por esses limites a hora que eu fizer a integral da parte radial. A parte em 2θ vai ser a mesma coisa. Por quê? A distribuição continua sendo simétrica em torno do eixo x. Então não vai mudar a dependência com θ. Então, essa densidade de carga agora passa a depender de R, né? Mas continua sem depender de θ. Então a integral na parte de θ só vai sobrar o 2πx na direção de x. E agora essa integral aqui é que vai mudar. Então, uma parte dela é zero, a parte que não é nula, esse sigma é constante, é só pôr ele para fora e adequar os limites da integral. Então, 2πx saiu para fora, cancelou por 4π aqui embaixo, vou só o x aqui. E agora ficou a integral do raio interno até o raio externo dessa expressão. A gente já fez a solução, que era isso daqui. A substituição de variável eu coloquei de novo aqui, só para vocês não terem que precisar olhar lá. Né? A única coisa que mudou é que o limite ia de zero, né? De R' igual a zero até R' igual a A. Então o limite aqui ficava de x2, que vai até x2 mais A quadrado. E agora ele não começa em zero, ele tem o B aqui. Ele vai do raio interno, do raio menor, até o raio externo. É só essa que mudou os limites da integral, a solução é a mesma, né? E a hora que eu substituo, tem isso. Então, basicamente, que mudança importante a gente tem aqui? A mudança importante é que, a hora que eu estou no centro do anel, o campo é zero.
E quando o anel, não, desculpa, dessa coroa, o campo é zero, porque não tem nada. No caso do plano, eu não conseguia ficar no centro do plano, porque eu estava sempre acima da superfície. Né? E é na região que o campo era o módulo dele não depende da distância. E aí fica essas duas direções, esses dois termos aqui. Aí para testar se isso está tudo certinho e para vocês verem como faz a conta, mais uma vez, né? A gente vai fazer expandir isso aqui para quando eu estou com x muito maior que zero. Que é para ver que vai aparecer de novo a carga no campo de uma carga pontual. Aí, eu coloquei o x quadrado para fora da raiz, ele aparece como um módulo aqui. E aqui fica em razão de b sobre x e a sobre x. Expansão de série inteira, estou fazendo com b. Porque ó, vocês podem ver, se o b for zero, eu tenho a resposta que eu tinha para isso. Então, eu estou fazendo expansão em série inteira, é só pegar isso aqui e pôr para frente. Vai ficar isso. Eu vou ter uma expressão análoga para A. E aí eu substituo essa fração por esse conchete que está aqui. Que agora fica tudo só sominha e subtração. Então, 1 com 1 vai sumir. O menos, o mais, então vai ficar o mais e o A. Vai ficar isso aqui. Agora, ó, o A quadrado menos B quadrado, se eu multiplicar por π, isso é a área da coroa. Vezes a densidade de carga é a carga que eu tenho. Então aí aparece o π aqui embaixo, que eu multipliquei em cima. E eu tenho de novo a mesma solução que eu tinha. Todas elas. Você vai muito longe, é isso aqui que você tinha. Então tem a mesma solução no caso do disco ser fechado. Não ser uma coroa só. Bom, agora vamos fazer um desvio, uma aplicação dessa integral para um caso volumétrico. Eu tenho distribuição de carga no volume. E aqui, para fazer isso, eu vou usar o quê? Eu vou usar a mesma solução do disco. Só que agora eu vou ter mais uma variável. Porque o disco aqui, esse aqui é um cilindro, né? Então, o campo do disco, cada seção desse cilindro é um disco. Só que então eu vou ter que somar o campo de vários discos adjacentes, até dar a altura do cilindro. Então, o raio do cilindro é A, a altura do cilindro é H. E aí eu coloquei aqui um campo, se meu desenho ficou bom, o eixo do cilindro é o X. E aí eu tenho a mesma geometria que eu estava usando para o disco, né? É a direção Z para cima, a direção Y do fundo do slide aqui. E aqui eu preciso de uma outra variável. Porque a posição da carga agora, ela não é mais contida no plano Z, YZ. Ela tem uma componente no X. Então eu estou chamando de R duas linhas a posição da carga. Por que eu chamei o R duas linhas? Para o R' continuar sendo a componente da posição da carga no plano YZ, que é a que a gente usou para o caso do disco. Então, a posição da carga agora, ela ganhou uma outra componente, que é o x'. Ele vai ter uma componente na direção do x. Então, com essa componente na direção do x aqui, para a carga, então fica só o x' na direção do x, mais a componente no plano da posição da carga, que é a mesma coisa do anel. Só mudou esse termo aqui. A posição do observador continua sobre o eixo x. Então, quem que vai ficar? O R', que é a posição da carga até o ponto de observação. É a mesma coisa, o R menos o R'.
Só que o R' agora tem uma componente no X. Então, eu entro a diferença das componentes do X. Então, vai aparecer uma integral onde? No X'. Porque para cada X' é o campo de um disco. Então, tenho que somar as componentes de discos de espessuras infinitesimais, que seria o dx', para saber o campo nesse ponto. Então, aqui nesse... Oi, pode perguntar. Professor, esse elemento de área dA que você colocou R dr dθ seria o jacobiano? Bom, o jacobiano tem a ver com o seu sistema de coordenadas, né, que você está usando. Aqui, por exemplo, se você está em coordenadas cilíndricas, seria o elemento de área no plano, né? E é uma das componentes do jacobiano. Né? Na hora que você faz as derivadas, os elementos de derivada, né? Em coordenadas cilíndricas, o elemento de volume que você tira do jacobiano, que são as derivadas das coordenadas do sistema que você escolheu, o elemento de volume vai ser isso. Não sei se respondi, mas não estava esperando uma pergunta em relação ao jacobiano. Mas essa conta você faz bastante em física matemática, né? Primeira vez que você faz. Eles mostram direitinho como é que você deriva o jacobiano para vários sistemas. Né? Quer dizer, para um sistema geral, mas geralmente se aplica para o cilíndrico e para o esférico. Bom, voltando aqui, né? Então, ó, a perspectiva está diferente, tá? Mas esse elemento de dq que está aqui, ele tem o R' dθ, que é o dl dele aqui em cima, que tem a ver com a variação do ângulo aqui no plano YZ. Então, vezes a componente do R'. E eu tenho esse comprimento que eu vou multiplicar pelo dr', vai dar a área no plano YZ. Só que agora tem a espessura, que é o dx'. Então, isso aqui ficou igualzinho ao que eu tinha. A única coisa que o meu elemento de carga agora, ele é volumétrico e tem o dx' aqui. Eu não tinha antes. O dx' quem que era? Era a espessura do disco. Eu pegava a espessura e multiplicava pelo ρ e dava o signo, a densidade superficial de carga. Mas agora eu tenho que usar uma densidade superficial e a espessura, porque essa minha variável vai ser mais uma variável de integração. Aí tem o elemento de volume. Na integral, eu vou ter o elemento de volume, vai ser o dA dx'. Ficou claro isso? Como é que eu montei o problema para conseguir fazer o cálculo do campo de uma distribuição volumétrica baseada no que eu já tinha para uma distribuição de área. Qualquer distribuição volumétrica, usando essa solução do Coulomb, você só consegue fazer analiticamente assim quando você tem, você consegue ir dividindo, minimizando o número de variáveis até que você caia em integrais que você consegue resolver. Sempre vai ter uma resposta, mas aí quando você não conseguir resolver a integral, você tem que fazer numericamente. Então, vamos ver como é que fica. Aí eu vou substituir aqui. Ó. Então, o vetor R sobre o módulo dele é o cubo. Vai ficar essa parte aqui. Ó. O que ficou diferente do disco? É que eu tenho x' aqui. E tenho mais uma integral de x'. Então, eu vou separar do mesmo jeito que eu fiz, só que agora eu fico uma integral de x'. Então, aonde tinha que só sair o x, porque eu tinha colocado o disco na posição x'0, é igualzinho do disco, só que agora eu vou ter que somar isso. O raio do cilindro vai de 0 a A, que é integral em R'. O comprimento do cilindro vai de 0 a H,
que é a integral no dx. A parte radial aqui, ó, que seria no plano YZ, pela simetria em torno do x, ela se cancela de novo. É a mesma que a gente viu se equacionando com o anel e tudo isso. Então, você já montou a integral. Aí saiu 2π daqui de dentro. Vai zerar esse, vai sair 2π, x menos x' na direção x chapéu. Saiu isso aqui. Só que fica a integral em x'. Aí você fala, você pode pôr o x para fora aqui e tudo. Pode, mas você vai complicar, porque você tem o x menos x'. Então, para usar exatamente a solução que a gente tinha, basta redefinir a variável. Eu chamo de u, o x menos x'. E aí eu uso a solução que eu tinha. Exatamente. Então, aí, ó, a hora que eu uso aquela solução, que a gente já viu, eu estou mostrando aqui como é que faz, ó. Aqui que eu simplifiquei aqui. Eu fiz a solução da integral, a mesma solução que a gente já fez. Aí vai ficar o x menos x'. Tá vendo? Se eu pôr só o x aqui, x', vai ficar aquele termo, x sobre o módulo de x. Então agora eu estou fazendo tudo em função do x'. E agora eu tenho que trocar o x menos x', eu vou chamar de u. E o du vai ser menos o dx, que eu derivo isso aqui, né? O x é constante, porque eu estou dentro da integral em x'. Aí vai ficar menos dx. Essa solução, eu não preciso me preocupar com o módulo. Por quê? Porque a gente já, na hora que a gente montou o problema, a gente está pedindo o x fora do cilindro. Então significa que ele vai ser sempre maior que o h, que é a altura do cilindro. Então esse u vai ser sempre positivo. Então x menos x' sobre o módulo disso é sempre 1. Isso só por quê? Porque eu estou calculando desse lado do cilindro. Se eu for calcular do outro, eu sei que eu só tenho que inverter o campo, porque a solução é análoga. Então, isso aqui vai dar 1. Ou seja, eu tiro essa parte aqui, isso vai dar 1, mas aí sobrou essa parte aqui. Então, a hora que deu 1 lá, ficou a integral em du. Aí, como tem o menos aqui, ó, eu inverti os limites. Então, em vez de 0 a h, eu vou de h a 0. Fica cheio de x menos h até x. O du menos a mesma integral, né? Só que é u du sobre a raiz disso aqui. E agora a gente pode usar de novo a mesma solução que a gente tinha feito, porque a única coisa que antes era tem essa solução que a gente tinha, não. E aí vai dar isso daqui, ó. Aí vai ficar de x menos h, vai ficar em u, né? Porque aqui a integral de du é o próprio u, né? Então vai ficar u menos u menos x. Vai só sobrar o h, na verdade, isso aqui. É esse h que sobrou aqui. E aí fica essa variável aqui. Aí o interessante é que, se eu assim, vou perguntar para você, essa resposta é certa? Como é que nós vamos testar essa resposta? Vamos fazer o seguinte, se eu for para x infinito, né, eu vou estar muito longe do cilindro, vai ser o campo de uma carga pontual? Aí se você olha aqui, você fala, espera aí, mas o x está em cima e o x está em cima, né? Isso não vai cair para o x quadrado. Como é que você prova que esse termo entre um colchetes aqui, ele cai com x quadrado? Então, o modo de fazer isso é fazer o que eu pus aqui, ó. De novo, é a expansão de série de Taylor, só que esse termo é positivo, então ele não está elevado a menos meio, mas sim a meio. Então vai ser x menos. Esse estou reescrevendo só esse termo em função do, em vez de por raiz, eu ponho elevado a meio. E aqui também. Então, com x indo para infinito,
esse termo vai ser muito menor do que 1, eu posso usar a expansão de série inteira. E o x indo para infinito, esse x menos h, esse a sobre o x menos h, também eu posso usar a expansão em série inteira. Mas toma cuidado, porque você pode pensar assim, tem que fazer o x maior. X vai ser muito maior que h, eu jogo fora isso daqui já de cara. Entendeu? Eu acho que não dá certo se você fizer assim. Você tem que levar em conta esse h. E é isso que eu vou querer mostrar para vocês. Então, ó, esse termo de Conchita, a raiz dele, pela aproximação de Taylor, quando o a sobre x é muito menor do que 1, é simplesmente por esse meio aqui na frente. Vai ficar 1 mais 1 meio de ax quadrado. Mais x menos h, 1 mais. Agora ficou o x menos a aqui. Ó. Aí se você olhar isso aqui, você vê, tem h aqui, e aqui vai sair menos h, então vai cancelar. Eu vou ter menos x, para que eu fizer o x vezes esse 1 aqui, e esse x vezes 1, aqui vai dar o x, então vai cancelar. O que vai sobrar aqui em cima? Vai sobrar isso, esse a aqui, com x embaixo, x quadrado. Então, multiplicando x, vai sobrar um x aqui. E aqui vai sobrar o meio, né? Tem um meio para frente. Aqui, esse conceito que eu pus aqui vazio, eu estou analisando só o termo do conceito. Aqui, tá? Então, aqui ele é igual a isso. E aí, a hora que eu faço a expansão em série inteira, eu pego só o primeiro termo e ponho o aproximado aqui. Vai ficar a quadrado sobre 2 disso daqui. Da onde que veio isso? Se você for ver, aqui vai ficar a quadrado sobre x, com 2 para fora, e aqui vai ficar o a quadrado sobre x menos h. Então eu calculo o MMC dele, fica isso. A hora que eu somo, só sobra o h em cima. E agora sim você faz aquela aproximação de que o x é muito maior que h. Aí você joga fora o h. Mas ele está aqui em cima. Qual a importância dele estar aqui em cima? Agora ele não vai sumir. Porque você teria que fazer a quadrado vezes o h é o volume. Só falta o π aqui. Π a quadrado vezes o h é o volume. Aí vezes o ρ vai dar a carga total. E aí tem o 2 aqui, mais o π que foi para calcular a carga, do 4π. Então, ó, o π é o ρ e a quadrado sobre h. E aí eu chego. Se eliminar o h aqui de cara, aqui, eu acho que não dá certo, porque se você elimina ele antes, vai sobrar o h em cima só. Você elimina o h daqui, esse vai cancelar com esse, fica só o h. E aí não fica esse termo embaixo. Você tem que fazer a expansão em série inteira de primeira ordem dos dois termos independentes. Bom, para a gente terminar, vamos continuar essa discussão. Agora vamos entrar num outro ponto que a gente vai ver muito mais em detalhe, nessa abordagem de que a gente sabe quanto que é o campo próximo da superfície. Que importância que isso tem? Para perceber a importância que isso tem, vamos olhar para os condutores, os materiais condutores. Então vamos ver quem sabe isso daqui. Eu tenho um condutor neutro. E aqui eu pus um E, que seria o campo interno dele. E aqui ele está neutro. Mas na hora que eu aproximo uma carga positiva, o que acontece com as cargas do condutor? Esse desenho que eu fiz, ele está representando o quê? Se ele está neutro, por que eu tenho carga positiva e negativa de lados diferentes
quando eu aproximo uma carga positiva? Pô, é sério? Vocês não vão responder? Não, aqui não é polarização. A polarização, é um tipo de polarização, tá? Mas o fenômeno que a gente quer olhar aqui é outro. A gente fala polarização quando é uma coisa que as cargas não vão se mover livremente. Ou seja, elas vão se mover, por exemplo, dentro do limite de uma molécula. Ou a molécula já é polarizada, eu só vou alinhar os dipolos da molécula. Aí é o caso que é chamado de polarização. Quando é um condutor, o que é a particularidade do condutor? Ele tem elétrons livres. Se o elétron livre eu aproximo uma carga, eu vou criar um campo elétrico sobre os elétrons que estão lá, que podem se mover. Então, se eu ponho um campo elétrico e tenho uma carga, eu tenho uma força. E se eu tenho uma força sobre o elétron, eu tenho uma aceleração. Né? Então, ele vai se mover. E até quando que eles vão se mover? Ó, campo interno do condutor. Quanto que é esse campo? Eles vão se mover até quando? Não vou igualar o campo. Ó, eu tenho uma partícula, pensa assim, eu tenho uma partícula sob a ação de uma força. Certo? Quando que essa partícula vai parar de se mexer? Ele vai até o extremo da borda da superfície. Mas por quê? Como que fica a configuração de carga na superfície do condutor? Por que ela está se reconfigurando? O que ela está buscando? Lembra, quando você joga um objeto na atmosfera que você tem atrito, sob a ação da gravidade, ele cai até atingir uma velocidade limite. Essa velocidade limite está associada com o fato de que as forças são equilibradas, a de atrito e a da gravidade, e de impulso. E aí, nesse ponto, a aceleração é zero. Aí você tem velocidade constante. No caso da carga, enquanto tiver força sobre elas, elas vão se mover. E aí ela chega na barreira, na superfície, ela não pode sair. Mas ela pode se mexer para os lados. Que hora que ela vai parar de se mexer lá dentro? Esse é um conceito fundamental para vocês entenderem. Por exemplo, quando o pessoal fala assim, eu posso fazer uma blindagem de uma onda eletromagnética usando papel alumínio. Cabo coaxial é blindado. E esse é o conceito que vocês têm que entender para entender o tipo de blindagem que o pessoal faz. Tudo tem a ver com carga livre. Ela vai se enroscar, o elétron aqui vai se mover. Se eu pôr uma carga positiva, eles vão ser atraídos. Se esse condutor, esse bloco metálico aqui, está fixo em um ponto, ele não vai se mexer, qual que vai ser a configuração das cargas? Elas vão se reconfigurar lá dentro até ocorrer o quê? Sim, atingir o equilíbrio. Isso. Não tem mais força. Ou seja, elas vão se mexer aqui dentro até a soma de forças sobre elas ser nula. Por exemplo,
eu tenho o campo aqui. O campo puxou essas cargas negativas. E interno igual a zero. Puxou as cargas negativas, mas ficou as positivas, que vão puxar elas de volta. Que hora que elas vão parar de se mexer? Para que o campo interno for nulo. Porque aí eu não tenho mais força. Então, a característica fundamental do condutor é que não importa a condição que você esteja. A hora que ele está em condição de equilíbrio, o campo interno é nulo. É por isso que a hora que você aplica uma diferença potencial no fio, a carga vai de um lado para o outro. Porque ele é livre e ele está agindo em função da força de um campo. Só que aí não é uma condição de equilíbrio. Ela vai se mexer na tentativa de minimizar, de zerar a força, que nunca vai zerar. No caso quando você está num circuito. Mas num condutor isolado, ela se rearranja. Agora, um outro ponto interessante. Então, aqui, ó, você escolhe o princípio da superfície gaussiana, que a gente vai começar a falar na próxima aula. Ela se molda com a dinâmica do problema. Se eu estou numa situação de equilíbrio, eu posso aplicar ela. Agora, eu falo assim, ela não funciona quando eu estou fora do equilíbrio? Funciona. Né? Mas você tem que saber como que as coisas estão se mexendo. Por exemplo, como que as coisas se mexem? Ué, se essa carga positiva está parada, ela está configurada. Agora, se eu começar a mexer essa carga positiva aqui, as cargas vão se dinamicamente se reconfigurando com a velocidade que elas têm de se mover no material. Você vai falar assim, mas se eu fizer um movimento muito rápido, o que vai acontecer? Esses elétrons que estão se movendo vão ficar se atritando com os átomos do material, você vai aquecer ele, que é o aquecimento por corrente elétrica, efeito Joule. Então, na hora que você tem um sistema não dinâmico, as coisas são mais complicadas. Mas o importante da teoria de Gauss não é usar ela para calcular. É o princípio físico que ela representa, que é a existência de carga elétrica, que é fonte do campo, e do campo propriamente. Mas aqui, ó, então, se você mexer nessa carga, essas aqui dentro vão ficar se reconfigurando para isso ser o campo interno sem neutro. O que mais interessante de pensar? Vamos supor que agora eu tiro essa carga de prova daqui. Ó, vamos supor que eu fiz o seguinte experimento, que nem na primeira aula. Oi? Então, quanto menor esse indicador, Ó, mais os mortos foram para o interior de cada estado e, portanto, se assemelham à distribuição da população. Acho que alguém abriu o microfone aí e quer perguntar alguma coisa. Abriu o microfone. Normal. Ó, vamos voltar. Então, como a gente fez na primeira aula, aquele eletrônico, um negócio que media a carga lá. Então, suponha que eu estou nessa configuração. Eu aproximei uma carga positiva, eu atraí todas as cargas negativas para cá. Eletroscópio, professor. Isso, obrigado. Isso, eletroscópio, exatamente. Aí, se eu ponho esse pedaço aterrado, aqui eu encosto o terra, aqui, as cargas vão subir, vai subir carga negativa. Aí eu tiro o fio terra e afasto essa carga. Eu vou ficar com um saldo de carga negativa no meu condutor. Que aí é o caso desse condutor carregado que eu desenhei aqui embaixo. Como que as cargas se distribuem aqui?
elas vão se distribuir do mesmo jeito. Elas vão se mexer até que não exista mais força sobre elas. Ou seja, até que o campo interno seja nulo. Mas aí tem uma pergunta interessante, que vem com o que a gente acabou de ver nessa aula. Se eu tenho um excesso de carga e ele vai estar todo distribuído na superfície, qual é o campo na superfície desse condutor? Aí eu sei calcular. Porque se eu pegar um elemento de área, um pedacinho, para cá, eu vou olhar. Eu tenho carga na superfície, que é esses tracinhos que eu fiz aqui, ó, carregamento. O campo interno é zero. O campo externo é sigma 2epsilon zero. É um campo de um plano infinito. Eu estou falando do campo bem na superfície. Ah, mas um plano de carga gera campo para o lado de dentro também. Então, se eu tenho um campo superficial aqui, uma densidade de carga superficial, de um lado eu tenho o campo sigma 2epsilon zero. Mas o campo interno, a gente não viu que ele tem que ser zero para elas pararem? O que aconteceu com esse campo que está aqui dentro? Quem que anulou essa contribuição aqui dentro? A externa? Vocês desculpam, é porque é carga negativa, eu pus para carga positiva. Obrigado por notar. Deixa eu fazer um desenho. E é para cá. Perdão. Então, ó, aqui fora, meu campo aponta para a superfície, porque ela é negativa, mas tem esse módulo. Só que essa distribuição de carga na superfície, com uma densidade sigma, a gente viu que o módulo dela é sigma epsilon zero. É quase isso que você respondeu. Só que o campo aqui, ele é anulado pelo quê? Pela distribuição da carga em toda a superfície do condutor. Não é só na parte oposta. Por quê? Porque a distribuição, a configuração, como as cargas se configuram, depende da forma do condutor, né? Mas eles vão atingir o equilíbrio. E a hora que ele estiver nesse equilíbrio, significa que o campo produzido por esse pedacinho da superfície aqui, para fora, é sigma sobre 2epsilon zero. Para dentro, ele é anulado por quê? Porque é o campo que todas as outras cargas, todas as outras áreas da superfície produziram ali. Aí você fala assim, peraí, então você está dizendo que nessa região aqui de fora, o campo, por esse pedacinho, é sigma sobre 2epsilon zero. Mas aqui dentro, todo o resto do condutor está produzindo um campo que se opõe a esse. Tá, mas o que impede do campo produzido pelo resto do condutor nesse ponto está aqui fora também. Então, quanto que vale o campo externo? Vamos ver se vocês sacaram qual que é a pegadinha. Só vou repetir. Essa densidade de carga num elemento de área produz essa contribuição para o campo nessa direção que está aqui. Mas ele também produz essa componente aqui, que foi anulada pelo campo do resto do condutor. Então, olha, eu estou olhando aqui nessa interface, um pedacinho bem pequenininho. Aí a densidade de carga que está aqui produz um campo externo. Todo o resto do condutor, numa região muito próxima, só que para o lado de dentro, anula o campo, porque dentro tem que ser zero. Significa que todo o campo do condutor, todo o condutor está produzindo um campo para o lado de fora, que tem o mesmo módulo e sentido desse produzido pela superfície. Ou seja, o campo na superfície do condutor é sigma sobre epsilon zero. É o dobro disso. Entenderam ou não?
Vamos continuar brincando mais um pouquinho isso aqui, então, para vocês entenderem. Vamos para a próxima. Sim, toda carga distribuída no condutor, ela se anula em qualquer ponto dentro do condutor. Ela só está na superfície. Então aqui, ó, condutor em equilíbrio. Os condutores, o que é? O que caracteriza o condutor? Tem elétrons móveis. A gente pode chamar de livres, praticamente. Eles só não conseguem sair da superfície porque você tem o potencial para baixo. Então, quando vocês forem ver lá na frente o efeito fotoelétrico de física moderna, vocês vão ver que ele está preso por um potencial. Então, para o elétron sair do metal, você precisa ter uma energia, por menor que seja, você precisa ter. Ou pode ser uma energia térmica, ou pode ser a energia de um fóton de luz que vai jogar ele para fora. Mas dentro do material, todo lugar do condutor tem o mesmo potencial, ou seja, ele está livre para se mexer. Ele só vai, se eu não tenho nada mudando em volta, eu não tenho campo externo, e eu tenho um excesso de carga, né, que é o condutor carregado em equilíbrio. Eu tenho um excesso de carga. Essas cargas vão se distribuir na superfície de modo a anular o campo lá dentro. Então, a força resultante anula. Então, a força sobre cada um dos elétrons é a carga do elétron, sinalzinho negativo, vezes o campo interno, que é zero. Aí eu estou na situação de equilíbrio. Ah, vocês não entenderam o sigma epsilon0? Vamos lá, vamos voltar aqui. A gente não calculou o plano na superfície do disco? De uma placa para de uma placa? Aquele campo do disco. Quando eu estou muito próximo da superfície, é sigma sobre 2 epsilon0. Aqui é a solução do campo do disco. Lembra que eu falei que a solução do disco ela é legal porque é fácil fazer analiticamente, não precisa ficar se preocupado com as bordas. E quando você está muito perto da superfície, a sua solução ela independe do formato da placa. E aqui é esse o caso. Eu estou na superfície. Então, mesmo que seja um elemento de área, ele é muito grande perto da distância que eu estou da superfície. Então, as cargas, os elétrons distribuídos na superfície, vão produzir esse campo aqui. O sigma é a densidade. É quantos elétrons eu tenho por unidade de área da superfície, que é a solução do disco. Ó, campo plano infinito. Eu devia ter marcado que é a solução do disco. Vocês querem que eu volte lá? Dá para voltar. Ah, você entendeu, né? É isso. Essa é a solução disso. Então, exemplo. Eu tenho uma esfera condutora com carga aqui. Densidade superficial de carga. Essa é muito fácil. Por ser condutor e ter carga, as cargas vão se distribuir na superfície. Como a superfície é esférica, elas vão se distribuir igualmente, que é simplesmente a carga total dividida pela área da superfície. Então, A aqui é o raio da esfera. Então, o sigma é a carga total dividida por 4πa². Quanto que vale o campo na superfície? Aí que tá, tá vendo que não tem o 2 aqui? Porque o campo na superfície, ele é o campo produzido pelas cargas na superfície, mais o campo, que é igual em módulo, produzido pelo restante da superfície. Por que que é igual? Para anular o campo que essa areazinha azul produziu dentro. Então, o campo na superfície esférica tem a direção radial, essa carga é positiva, e o raio que é o normal da área. Aí, se eu substituo o sigma por Q sobre 4πa², eu vou chegar no quê? Olha, é o campo de uma carga pontual
se eu tivesse na distância a quadrada. Então, se eu ponho uma carga pontual aqui na origem e venho aqui na superfície, nessa distância A, eu vou ver o mesmo campo. O que isso significa? Significa que uma esfera carregada que não esteja na presença de outro campo, de outras cargas, o que quer dizer com isso? Que a carga está simetricamente distribuída na superfície. Dentro é zero e fora é o campo de uma carga pontual. A gente vai usar isso para entender a lei de Gauss. E a gente vai mostrar que qualquer que seja a superfície que eu traçar em volta dessa esfera, eu vou sempre estar vendo o campo de uma carga pontual. Exceto dentro. Que aí dentro o campo é nulo. Capite? Entenderam? Vai ter que brincar bastante. A gente vai brincar bastante com isso no próximo ano. Alguma dúvida, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês aí. Podemos discutir, ainda tem um tempão aí para discutir alguma coisa. Bom, a Rafaela colocou a lista 2 lá para fazer. Depois que eu fiz isso aqui, que eu vi que ela pôs um exercício lá, que é isso aqui. Mas tudo bem, vocês praticam lá. Obrigado por ter perguntado isso aqui. Eu falei, mas eu percebi que nem todo mundo pescou esse lance aqui. Aqui ficou o dobro do que você está achando que é o sigma sobre 2ε0, porque você tem dois campos. Você tem o campo produzido pelo elemento de área, das cargas que estão nesse elemento azul. O elemento de área que eu fiz em azul aqui. As cargas que estão aqui produzem o campo sigma sobre 2ε. Só que esse campo, ele é o mesmo dentro, que é o campo de um plano carregado. É o campo do disco. É o mesmo campo, só que tem sentido oposto. Mas dentro, as cargas vão se arranjar de modo a anular esse campo. Então, ou seja, todo esse volume da esfera aqui está produzindo campo que tem o módulo de sigma sobre 2ε0 no sentido para fora, porque o da área azul produz para dentro. E aí eles se cancelam. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho. Vocês perguntaram, tem um tempinho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar uma barrinha. Vou desenhar. Essa aqui é a minha superfície. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Uma corzinha azul. Bom, aqui eu tenho carga. Vou falar que é carga positiva. E ela vai produzir um campo para dentro e um para fora. Ela está produzindo um campo para cá e um campo para cá, que é o sigma sobre 2ε0. Todo o resto do condutor, a minha esquerda aqui é o condutor, né, vai produzir um campo que vai anular esse daqui. Então eu vou pôr em vermelho aqui, ó, o campo de todo o resto do condutor. Ele está aqui no meio. Só que todo o resto do condutor é muito maior do que essa região que eu estou olhando. Então, o campo que ele está com vermelho, que ele está produzindo aqui, bom, eu não entendi a pergunta, deixa eu terminar aqui, depois a gente conversa. Então, aqui está o campo que todo o resto produziu, que vai cancelar esse. Só que o volume é muito grande. Então, o que ele está produzindo de campo nesse ponto é a mesma coisa que ele está produzindo aqui fora. Ele vai produzir aqui, é o mesmo campo. Porque isso aqui são dimensões infinitesimais, muito próximo da superfície. Então, aqui vai ser o quê? O dobro.
aqui é sigma sobre 2ε0. Como eles estão se anulando aqui dentro, você fala, mas sempre vai ser anulado? Sempre, porque elas vão se mover até anular o campo. É isso que tem, quando a gente fala, condutor tem cargas móveis ou tem elétrons livres, quer dizer isso, que eles vão se mover até anular o campo. É por isso que a gente faz blindagem de sinal usando metais. Cabo coaxial blindado. Você olha lá, tem uma malha de aço em volta do cabo. Por quê? Porque a interferência eletromagnética de outra onda que vem ali não passa dele. Produz uma corrente no fio. A onda que está chegando, que é um campo eletromagnético oscilando, mas não entra lá dentro, não interfere os movimentos do elétron que está sendo conduzido pelo fio. Isso que é blindagem. Eu dei um outro exemplo. Vocês querem fazer um teste da blindagem? Você pega papel alumínio e enrola em volta da chave do carro, se for chave de abertura automática. Você vai ver, você dá umas 3, 4 voltas de papel alumínio ali, você não abre mais o carro. O sinal não chega mais. Por quê? Porque o sinal eletromagnético que ele está emitindo, os elétrons do metal vão se mover para o campo não entrar, não atravessar a folha. E vai bloquear o sinal. É isso que é condutor. É a característica mais. Isso serve também para o para-raio. Por que o para-raio é feito com uma pontinha? Porque quanto menor é a ponta, maior a quantidade de carga que você tem que ter ali para anular o campo. E a hora que você tem a nuvem passando, aquele campo enorme, a quantidade de carga que vai para aquela pontinha faz com que o quê? Que você tenha... O potencial fica muito alto. Depois a gente vai fazer o cálculo do potencial, você vai ver que nas extremidades, o potencial fica um valor muito grande. Ou seja, o campo elétrico, coisas pontudas, que a área é pequenininha, é muita carga colocada ali. E é por isso que o raio é sempre atraído para coisas pontudas. Então, isso tem a ver com essas pontinhas que a gente fez aí. Ok, pessoal? Vamos lá, vocês vão sair craques de eletromagnetismo. Bom, pessoal, mais alguma coisa? Se não, boa noite para vocês aí. Professor, Oi, fala. queria falar contigo. Meu requerimento ainda não foi assinado, eu não estou tendo acesso a essas aulas gravadas. Oi? Então, olha, o que vem para mim, né, a única coisa que eu tenho acesso, eu consigo entrar no site do Júpiter, e aí no Júpiter eu tenho o quadro, a lista de todo mundo que fez o requerimento. E uma vez que eu faço que eu aprovo o requerimento, eu não consigo, desabilita qualquer coisa para mim mexer de novo. Ou seja, o deferimento do requerimento que eu encaminho vai para algum lugar que eu não tenho mais como mexer. Entendeu? Ah, tá ok. Então, eu estou aguardando Se você da secretaria. tem lá precisa fazer isso, porque a hora que você se matricular no curso, que é que eles aprovarem a sua matrícula, né, ou aceitarem você, automaticamente eles cadastram você no site que tem as aulas. Então, eles falaram na sexta-feira que estavam aguardando o requerimento assinado pelo senhor. Olha, desde da outra semana eu aprovei tudo que estava lá. A não ser que apareceu mais algum, que eu não olhei. Eu posso olhar e ver se apareceu mais algum. Não, eu fiz requerimento na data certa. Tá ok. Não, fala o seu nome, eu dou Carneiro uma olhada Braga lá de como é que tá.
Então, é Simone, Vera Carneiro. seu nome está aparecendo aqui. É Vera Carneiro Braga de Oliveira. Tá bom. Eu vou só anotar. Tá ok? Dá uma olhadinha lá, por favor. E eu estou aguardando, então, a sessão de alunos. Eu acho que tem Eu que pegar tenho no acesso. pé deles lá. Tá, eu dou uma olhada lá, se eu tiver seu e-mail lá, eu te dou um retorno, tá bom? Então, ok. Sexta-feira eu comento alguma coisa. Que quarta não vai ter aula. Tá bom. Quarta. Ok, Então, bom, ok. pessoal. Obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite.